A gente chama aquele espaço de descompreensão. Então, depois que passar essa apresentação, voltem lá porque vai ficar mais fácil de entender. Como nós estamos falando de gerações, aqueles armários, aquele closet que foi montado na entrada, por incrível que pareça, tem araras com gerações completamente diferentes e quando vocês olham, parece um guarda-roupa único. Então vocês vão entender, por exemplo, a arara da Patty Pontaut com a Clara, que é gerações completamente diferentes, mãe e filha, e onde os looks são extremamente parecidos, né? No caso da Julia Weber, por exemplo, com a dona Pilar, dona Esther Pilar Grossi, e a gente tem a mesma brincadeira de cores e de todos os sentidos. Então as peças que estão expostas são dos acervos pessoais dessas pessoas e mostram que essa passagem de gerações, muitas vezes na moda, independente do tempo e da distância, se conectam e permanecem muito interessantes. Bom, a gente sempre começa qualquer expectativa do Inspira Mais a partir da nossa metodologia da pirâmide, porque ela é baseada e todo o salão está construído nessa estrutura. 10% para gerar valor, a gente tem um laboratório. Então, no início aqui do Conexão Inspira Mais, vocês vão ver as empresas se propuseram a criar produtos que tratam dessa referência dos 10%, que é a ponte. A gente entende como o design sendo a ponte entre as gerações. Que é muito importante entender que, às vezes, uma geração está vivendo pela primeira vez aquela experiência de moda, mas uma outra geração está revivendo momentos incríveis da sua própria história. Moda é nostálgica, é circular, ela permanece sempre num caminho de olhar para o passado. Então, dentro dos 10%, para gerar valor, para gerar mídia, para gerar destaque para a coleção de vocês, é sempre bom pensar nesse laboratório. O 30% ele foi o nosso 10% da edição passada, então ele vem agora como uma razão de estratégia, ele deixa de ter essa personificação de laboratório e ele passa a ser uma ação realmente de desenvolvimento de produto, criando cada vez mais assertividade, para que a gente possa ter coleções cada vez mais corretas, cada vez mais assimiladas por todo o consumidor. E nos 60%, a gente está falando da base da pirâmide, que vai gerar, de certa forma, a competitividade e também preço. Então, naturalmente, a inovação vai percorrer esse caminho. Um dia ela vai ser um laboratório, depois ela vai ser uma estratégia e, notadamente, ela vai se transformar em know-how e, principalmente, em identidade de marca. E é isso que fortalece, porque quando a gente começa uma coleção, a gente deveria sempre começar pelos 60%, que é onde nós nos conhecemos, é onde nós temos os nossos moldes consagrados, é onde a gente entende a base do nosso comercial, que o nosso financeiro gosta tanto. E só depois disso pronto, resolvido, a gente partiria para as outras etapas da coleção, desenvolvendo os hits da estação a partir do 30 e criando algo com identidade e uma ideia de laboratório a partir dos 10%. A gente garante que isso é uma estratégia matemática que dá muito certo, no sentido de você ter tempo para pesquisar, tempo para gerar produtos que realmente vão dar sustentabilidade na empresa, no sentido de continuidade de empresa, dinheiro entrando, capital de giro bem conectado. É muito importante entender que a gente não fala de um tema só, a gente tem sempre 3 histórias para contar. A gente tem no Primal ainda um reflexo muito grande da ideia do tocar, do sentir. Então, peles com mais estruturas, tecidos com muita textura, com relevos, materiais com aspectos rústicos. Aqui entra muito a questão do denim, que explodiu, como a gente avisava isso há 3 estações atrás. Ele realmente explodiu e continua sendo muito forte. A ideia do cowboy, que continua extremamente potente. Então, de certa forma, esse Primal ainda continua na base da pirâmide, trazendo reflexos para essas coleções mais comerciais. O mais importante disso tudo é entender que no 30%, a gente falava, depois da pandemia ali, né, que a gente ficou sem tocar nos materiais, o Primal nos incentivava a isso.
E no Homo Faber, a gente queria saber quem eram os designers, quem eram as pessoas que estavam trabalhando com esses materiais, o que as pessoas estavam sentindo a partir desses materiais, como elas construíam produtos encantadores a partir desses materiais. No Homo Faber, a gente fala muito da originalidade. A gente entende que todo o mercado, toda a ideia de volume, de fast fashion, ele tirou a originalidade do foco e colocou apenas preço e quantidade. O que hoje em dia a gente olha, e nas escolhas de vocês, provavelmente vocês já estão escolhendo roupas que têm uma temporalidade mais destacada, ou recuperando alguma roupa de second hand, por exemplo. A gente já não está mais tão voraz atrás da última novidade que vai se desmanchar em 2 semanas via Shein. Então é muito interessante perceber que há uma mudança de cultura, uma mudança de percepção a partir dessa ideia. E aqui a gente falava muito de originalidade. Nós necessitamos voltar a ser originais e menos copiadores. Então era muito importante perceber isso, né? Porque como que a gente vai concorrer com o preço da China, por exemplo? Sendo original, sendo bonito, falando com a nossa própria cultura, entregando para as pessoas do Brasil e de outros lugares aquilo que nós sabemos fazer, que é cor, movimento, alegria. E a gente hoje está perdido, achando que a gente tem que olhar para tudo que já está pronto e não mais aplicar a originalidade. E aí a gente chega no 10%, e o que moveu o núcleo a pensar sobre esse contexto de mundo é que realmente isso é um fato histórico. Pela primeira vez na história da humanidade, a gente tem 5 gerações convivendo ao mesmo tempo, simultaneamente. E isso acontece por causa da medicina, da tecnologia, das pessoas terem um tempo maior de vida. Então hoje é muito comum ter uma bisa e um bisneto se conectando, o bisneto ensinando a bisna a mexer no celular, e essas conexões interessantes aonde a gente aponta o design como uma ponte, como caminho para integrar essas gerações. É muito importante a gente entender que o marketing e o desejo de consumo, ele começa nos anos 50. E ele começa a explodir na nossa mente a nova geladeira, a nova secadora, o novo secador de cabelo, a ideia do produto para casa, para vestir essa casa. Mas, ao mesmo tempo, nós começamos a ser bombardeados pela música, pelo estilo das pessoas que estão no cinema, nas bandas, e isso vai mudando, de certa forma, todo um cenário e construindo uma nova perspectiva de moda. O mais bacana disso tudo é que nessa combinação de 5 gerações, uma pessoa que tem 60, 70 anos vivenciou toda a revolução cultural, toda a revolução do feminismo, ela foi na discoteca. No meu caso, além de ir na discoteca, eu ainda virei clubber depois, então tudo isso está gravado, marcado na nossa cabeça. Então, quando você vai criar um produto, você tem que lembrar que todas essas gerações que hoje têm poder de compra, têm uma memória e uma reminiscência muito importante de fatos históricos, de mudanças de comportamento que ocorreram e que estão impregnadas na história de cada um. Então não dá para pensar hoje que uma pessoa de 60, 70 anos é só um vovozinho. Não, ele tem histórias, ele tem vivências, e para isso a gente precisa trazer, através do design, um produto maravilhoso. A gente vai ter hoje aqui a Patrícia Parenza falando exatamente do negócio para os 50+, que é extremamente importante e que muitas vezes essa parte dessa geração é esquecida, achando que ele vai sempre querer o sapato de diabético, por exemplo. E não é só isso, tem que ter o sapato do diabético, mas tem que ter outros sapatos, tem que estar inserido na moda, por exemplo. E aí a gente vai vendo essa evolução do mundo em 3 minutos para a gente entender o quanto a gente já passou, o quanto a gente revolucionou e o quanto nós somos heróis de viver tudo isso e estarmos aqui hoje sobrevivendo a todas as problemáticas climáticas, de pandemia, de tudo isso, para dizer, olha quanta identidade a gente tem, olha quanta história a gente tem, e a originalidade vem disso, da gente conseguir captar nesses momentos e trazer para dentro das coleções exatamente esses pontos de intersecção. A geração Z se divertindo com as novelas dos anos 2000
e a gente relembrando da Nazaré, por exemplo. Então essa brincadeira toda que o TikTok traz, que as referências todas trazem, isso é inspiração, isso é originalidade, isso é buscar o novo, e isso é extremamente importante. As mudanças dos corpos, né? Olha o tanto de coisa que a gente já passou e aonde a gente está cada vez mais atuantes naquilo que a gente acredita e em tudo que a gente percebe de mundo. Então, como proporcionar para os seus clientes essas experiências encantadoras? Como vivenciar isso, né? Como trazer isso para dentro do seu produto? O mais entender é entender para quem estamos criando, né? Se na edição passada a gente falava, você sabe como as coisas são feitas, você sabe qual é o processo de produzir uma bolsa, um sapato, uma roupa, um carro, né? Agora a gente está dizendo, e você que produz tudo isso, você sabe para quem você está vendendo, né? Então isso é muito importante de perceber, porque está tudo ao mesmo tempo agora, né? As coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, de uma forma vibrante e cada vez mais rápida. A gente já está na semana de 20 de janeiro do ano de 2024. Vocês acabaram de passar o pé na água lá, pular 7 ondas. É muito rápido todo o processo. E o mais interessante é o que a gente percebe nessa imagem desse desfile da Sunei, é que a gente precisa criar confiança. A modelo é ótima, ela não volta na passarela, ela se joga na realidade ao público. Então é uma troca forte de confiança de consumidor com a sua marca favorita e cada vez mais a gente vai construir essa percepção. E o primeiro tema então do 10% é o estimulante, baseado praticamente em contrastes muito fortes de gerações muito interessantes. E aí a gente tem que lembrar que gerações são como lentes através das quais se busca entender mudanças na sociedade, mais do que uma etiqueta com a qual se simplificam diferenças entre grupos. Na realidade, a gente é um mix, a gente é uma mistura e a gente precisa pensar nisso, né? Então, há uma ideia de excentricidade e principalmente a gente tem visto muita excentricidade no mais 60, no mais 70. Por quê? Porque o mais 60 e o mais 70 naturalmente é cancelado. Naturalmente ele se torna um objeto de lado. Então essa reação das pessoas em tingir o cabelo, de usarem roupas coloridas a partir dos 70 é quase que um grito de dizer: eu existo, eu tenho força, eu estou viva e eu estou aqui pronta para receber produtos encantadores. E mesmo esse lado excêntrico a gente encontra nas gerações Z e também na Alfa. Olha quanta criança que sai vestida no shopping de bailarina, fantasiada de princesa. Tem um outro olhar para essa questão da roupa. Eu não preciso estar arrumadinho, eu tenho que estar com a roupa que eu gosto, a roupa que eu amo. E isso é o mais importante. E aí, de certa forma, essa palavra estimulante, ela serve para todo mundo. E a gente começa contando uma história de, praticamente vocês devem conhecer, Iris Apfel. Ela tem 102 anos e é uma pessoa que absolutamente transcende a questão da moda, do tempo, da idade. Olha o quanto de seguidores que essa mulher tem, e o que eu mais amo dessa história é, você pode fazer uma produção mais rebuscada, mais extravagante, e você marca lá, Iris Your Closet, por exemplo, e você vai sair nessa história toda, nesse hashtag maravilhoso que conectam as pessoas. Essa é a Ellen, ela tem 97 anos, olha a quantidade de seguidores que ela tem. E o mais interessante é a maneira como ela se expressa, a maneira como ela vai para a vida. Eu adoro ela com a cadeira e a bolsa cheia de cerveja indo visitar os amigos. Quer dizer, essa é a vida que eu quero quando eu tiver 80, na realidade, né? Essa disponibilidade, essa alegria, esse colorido, essa liberdade de usar o que eu quiser. Ao mesmo tempo, a gente começa a ver nas passarelas internacionais uma reação muito forte com relação ao etarismo, que é uma palavra muito importante para a gente. Então, Valentino e outras marcas começam a expressar essa necessidade de não ser preconceituoso com relação à idade das pessoas. Eu não sei se vocês conhecem essa coisa mais fofa da internet que se chama Max. Ele começou a costurar com 4, 5 anos e hoje ele já faz
casacos para Sherry Stone, por exemplo. Então é uma fofura de pessoa. Ele tem as professoras que têm 70, 80 anos, que são as professoras de costura, e é um universo completamente interessante. E ele fala que ele ama exagero, que todas... tem uma pergunta que era, que tipo de mulher você quer vestir? Ele diz todas, porque todas são lindas. Ele é marqueteiro, além de tudo. Então é muito interessante perceber a evolução do Max, apoiado pelos pais, indo em todos os jornais da manhã dos Estados Unidos para mostrar suas coleções, participando de semana de moda. É uma vivência de um gurizinho, uma criança tendo uma experiência tão fascinante como essa. E aí, quando o Max fala que gosta desse excentrismo, a passarela responde. Então a gente tem Paco Rabanne com essa riqueza de materiais, essa ideia das franjas. A gente tem mais do que nunca, né? Schiaparelli trazendo essas referências para alta costura. Parece o closet da Iris, porque tem bijuterias gigantes, tem excesso de cor, né? E essa materialidade diferenciada de texturas, de cores, de formas, que vão formando o quê? A personalidade, a originalidade da Iris. E a gente tem Craig Green, um designer inglês de moda masculina, que traz exatamente esses coloridos, essas novas formas, essas cabanas de proteção, por exemplo, é um dos lemas do Craig, numa cartela de cor que reflete muito essa alegria. Outro jovem estilista que traz uma referência muito grande é J.W. Anderson, e a gente começa a ver texturas e cores exageradas e fortes. Artistas plásticas como a Joana, por exemplo, trabalhando de uma ideia de simplicidade, onde se brota cor, né? Criando ideia de estampas e de texturas. Ou então, se a gente dá uma volta, por exemplo, a gente vai ver esses chapéus super divertidos da coleção de verão da Dior masculina, ou também a ideia dos tricôs, das bijuterias, tudo com excesso, tudo com um maximalismo bem exacerbado. Outro ponto muito importante é a natureza, e principalmente uma natureza artificial. Não é só pôr a estampinha, não é só fazer a florzinha, tem que ter um efeito diferente, tem que causar um estranhamento, porque ao mesmo tempo que a gente fala de nostalgia de passado, a gente também está falando de futuro, então é muito interessante conectar esses dois caminhos. E esse fundo negro, essa ideia de natureza morta, que é muito interessante, porque hoje o que a gente mais pensa é na queimada, na quantidade de queimada, na porcentagem de queimada, então isso reflete realmente na ideia da estamparia. Há muito fundo negro como base das estampas e das flores. Ao mesmo tempo, há uma reverberação dessa questão da natureza através de elementos da natureza, seja ela na decoração, seja ela na construção do blazer da Comme des Garçons, com essas costas inteiras de folhas verdes. E, ao mesmo tempo, esse maximalismo do Valentino nos acessórios, criando quase que um momento espetáculo de cada acessório. Outro ponto importante, solados com estruturas diferentes, mais agressivos às vezes, mais coloridos, fazendo um ponto e um contraponto com agressividade e energia, e, ao mesmo tempo, processos de modelagens, de estampa, criando realmente essa ideia de o que é isso, da onde vem isso, quero sentir, quero colocar a mão. Ele está o tempo todo nos estimulando a sentir, a pensar, seduzindo a nossa maneira de ver. É muito interessante também que mesmo nos materiais mais neutros, os metais, por exemplo, existe essa gama de texturas, de misturas, que também trazem uma referência bem poderosa para dentro do estimulante. Criando uma jornada, eu diria, dentro do denim, de peças que são tratadas às vezes quase com exclusividade, como obra de arte, para dentro dessa noção de estimular as pessoas. Estampas, texturas, projetos que realmente saiam do fora do comum para criar essa necessidade de um novo olhar. Crocos gigantes, muito brilho, seja no laminado, seja na pele exótica, sempre o tratamento importante, maximizando as texturas, né? E exacerbando a ideia de cor, que também é super importante.
a gente vai ter uma referência de luxo extremamente bem construída a partir da pele do crocodilo. Outro ponto diferente é a decodificação dessa parte da textura do crocodilo que o Daniel Rosberry da Schiaparelli faz a partir dos bordados. Então essas aplicações que parecem placas que são extremamente importantes. E muita prata, mas não é uma prata comum, como a gente mostrava já no Inspira Mais passado, no 60%, que era uma estrutura chapada de prata. Aqui não, é muito importante que a gente tenha um retrabalho em cima dessas texturas, que a gente tenha aspectos realmente de 3D, ou de bordados, ou de pedrarias, muito cristal, sempre enfatizando a ideia de luxo, mas também de usável, né? Um contraste bem interessante sobre peças extremamente de modelagens usáveis, mas com essa riqueza. E chegando no final do estimulante, a gente tem todo esse exercício do Deminage Vasalha para Balenciaga, por exemplo, aonde a gente tem essa gama de metal e de estruturas, na realidade, que parecem armaduras. E também é um reflexo do tempo que a gente está vivendo, de proteção e de tudo mais, só com essa característica interessantíssima desse olhar para a alta costura. É claro que eu sempre explico que dentro dos projetos do Inspira Mais, a gente sempre evoca Isaac Newton, o nosso físico maravilhoso, porque a cada ação vai existir uma reação. Então, se eu tenho consumidores que querem sair coloridos, vibrantes, eu vou ter outros consumidores que não querem isso, que querem pesquisar tecnologia, a funcionalidade dos materiais, os aspectos minimalistas dos materiais. E a gente chama isso de Techform. E o mais importante no Techform, na realidade, além de ter todos esses aspectos que são contrários àquele maximalismo, é a redução dos excessos. É uma coisa que a gente vai ver de forma muito interessante. Por exemplo, nesse desfile da Loewe, a gente vai perceber que todos os vestidos têm o mesmo molde, uma redução da construção dos moldes. Mas o que muda? Base de tecido, base de estamparia. Então a escolha, a diferença para o cliente comprar o que ele quiser, eu tenho. Mas a estrutura da roupa é basicamente a mesma. Então, reduzir, enxugar e colocar sobre isso originalidade. O mais interessante é que ele repete isso no masculino, enfatizando tecidos, tecidos que tenham tecnologia, que tenham novos acabamentos, que tenham novas formas, o couro tratado como se fosse seda. E a gente tem um aspecto de uniformização muito interessante, só que com a visão do JW, que tem volumes, novas golas, novas mangas e novas proporções. Outro ponto importante, tecnologia. A Unrealage fazendo a mudança das roupas a partir de uma ideia de termo, né? Então eu aqueço o material e transformo isso em estampas e cores. Então bem interessante e fala muito com esse oposto do estimulante, né? Onde o que eu tenho para contar da história é como a ciência me ajuda a transformar a minha roupa. Ou então de como a ciência mesmo entra num desfile, para tornar esse desfile mais encantador. Então, no caso da Coperni, por exemplo, a gente tem uma matilha de cães robôs que vai roubar o casaco da Rihanna de uma forma de brincadeira, não é violenta, é uma história de uma integração do homem com essa máquina e depois ele devolve o casaco para ela de novo. Tem um carinho, como qualquer pet faria para a gente em casa. Aí ele brinca de roubar o casaco dela. Essa marca faz isso a toda a estação. Por exemplo, o vestido feito com spray é dessa marca. Eles estão sempre trazendo uma conexão de inteligência e de tecnologia para dentro da roupa. O mais bacana de tudo para mim, eu queria estar nesse desfile para ver a cara das pessoas com esse homem pegando fogo, passando perto deles na passarela, porque a imagem é muito impactante. E na realidade é uma troca para dizer, eu tenho um tecido sensacional que é anti-chama. Então, esses aspectos da moda de serem às vezes ousados e realmente causar impacto. E a gente volta para o Craig Green, onde toda a parte de acessórios, de mochilas e de acessórios que vão sendo construídos são a partir de robôs, como se a gente carregasse o nosso robô.
E quem viu o Schiaparelli de ontem tem um bebê robô maravilhoso no colo da modelo. Então, é uma história que vai continuar. No caso da Loewe, ele construiu essas bases de Playmobil, são roupas estruturadas. E essa bota do Rick Owens, que mais parece aquilo que a gente bota no pé quando torce o pé, mas é muito legal como forma e muito ousado como uma referência de moda. A gente tem toda essa ideia de neoprenes, de texturas interessantes, de acabamentos interessantes, de dublagens interessantes, né? Que a gente possa construir matérias onde o aspecto de textura e de cor sejam realmente a base da modelagem. Olhem com muita atenção que nenhuma bolsa, nenhuma roupa tem excesso de modelagem, elas são puras. O excesso da forma para evidenciar realmente a matéria. O brilho, a textura, tudo isso entra nessa construção. É muito interessante que hoje a gente nem fala mais sapatos, a gente fala alguma coisa para colocar no pé. Eu vejo meias que ganharam solados e se transformaram em calçados. Então, a criatividade não tem limite e o mercado pede que isso se desenvolva de uma forma brilhante. Aspectos de luxo a partir de acabamentos com brilhos sofisticados e ao mesmo tempo discretos. Ao mesmo tempo também a ideia dos nylons, desses materiais que são utilitários e que transformam a nossa vida no dia a dia. E aí a construção realmente de materiais e estruturas muito básicas que trazem essas referências, ora de estampas, ora de acabamentos, onde você tem parte opaco e parte brilhante, aonde você tem no desfile da Zenha de verão, isso é linho, olha o acabamento desse paletó, olha a estrutura desse tecido e quanta tecnologia tem nele para ele ter essa aparência e mesmo no couro também, o mesmo tipo de acabamento e a limpeza da modelagem. Outro ponto de evidência é a ideia da camurça, o retorno dessa textura tão interessante que volta a encantar os designers e com certeza é um ponto de pensamento para a próxima estação, com bolsas macias, com botas que são aconchegantes e protetoras. E aqui um exemplo muito forte do Craig Green, onde a gente chama de subtração da forma. São realmente básicos, reestruturados, repensados. A gente tem muito isso também no mobiliário de essencial, de formas essenciais, estruturas onde o material é o ponto de partida. E a gente pode ver também essa combinação dentro do vestuário, a limpeza das formas, o volume, a energia que passa é muito mais na construção, na ideia de conforto, do que alguma coisa extremamente chamativa na questão da matéria. É muito interessante essas novas malhas, essas novas estruturas que vão assimilar nessa limpeza, nessa pureza de forma, nessa subtração, realmente o aspecto rico da matéria. Os tamancos, a ideia de conforto, tudo tem bolso, tudo para você colocar a mão, para você guardar suas coisas. É realmente uma roupa que vai continuar na vida das pessoas, tem uma temporalidade. E aí na nossa cartela de cor a gente elegeu o azul, o rosa e esse salmão, que aqui fica um pouco mais vibrante por causa do telão, mas as cartelas estão por todo o conexão, dá para vocês verificarem isso melhor. E aqui é mais ou menos aonde a gente sempre se baseia para criar a cartela de cor. Aqui é uma eleição que a gente faz de cores mais escuras e cores mais claras para compor, por exemplo, estamparias e toda a questão do 10%. E a gente parte para o Homo Faber. No Homo Faber, como a gente estava falando, a gente precisa usar muito mais a nossa habilidade técnica e colocar ela a favor da inspiração, a favor da nossa imaginação. E é muito importante a gente entender realmente como são feitas as coisas, quais os processos, a sua marca conta para o seu consumidor quais são os processos, né? A gente vê tanto vídeo do Dior, da Louis Vuitton, de certa forma, propondo uma reflexão para o consumidor final, dizendo,
olha o processo que leva para fazer tudo isso, por isso que custa caro, né? Fora o label, mas tem tudo isso, né? Então, realmente é muito importante a gente entender como é que a gente constrói, como é que a gente faz, como é que são os processos, como é que a gente, de certa forma, comunica isso. E realmente fazer essa pergunta para as pessoas: você sabe como as coisas são feitas? Já questionou isso? O seu cliente sabe como as coisas são feitas? Então, a Schultz colocou essa semana esse vídeo maravilhoso de todo o processo de uma criação de coleção e ele se encaixava perfeitamente no tema do Homo Faber. Outro ponto importante é entender que tudo está conectado, desde a hora da gente pensar, criar, vender, comunicar e até o descarte do produto, tudo isso hoje está conectado. Isso faz parte do design e a gente precisa pensar nisso com muita força. O mais importante é que dentro do Homo Faber a gente tem um tema chamado pragmatismo. E isso continua muito forte quando a gente olha para o desfile da Prada da semana passada e a gente vê esse homem com cara de escritório, né? Parece um office boy de camisa branca com uma gravata, mas tudo Prada, então é um office boy chiquérrimo de certa forma. E essa roupa, que na realidade não tem excesso, ela é para ser uma roupa perfeita. Ao mesmo tempo, a gente vai ainda falar do Quiet Luxury, vamos, porque há uma evidência nesse tema com relação às matérias e principalmente a esses coloridos calmos, discretos, elegantes e também, de certa forma, na limpeza da modelagem. Às vezes uma fivela, às vezes uma alça com um pouco de metal vai dando toda essa característica de conforto e, ao mesmo tempo, também desse chique, dessa necessidade que a gente está tendo de parecer arrumado, né? Porque a gente vem de uma pandemia onde a gente usava camiseta furada e hoje a gente já quer ficar mais longe, cada vez mais longe dessa imagem. Então a gente quer ficar arrumadinho, então isso reflete muito nessa ideia desse contexto de styling, de usar de novo colar e brinco, de colocar o anel combinando com a pulseira, de usar, de certa forma, a brincadeira do piton de várias maneiras, nos tecidos, nos laminados, nos couros, mesmo nos metais, trazer essa referência. Outro ponto importante é a geometria. Vocês vão ver o quanto os solados estão angulosos, o quanto a gente está trabalhando realmente com figuras geométricas, traduzindo isso em recortes de bolsas, em acabamentos, em bijuteria, principalmente nos solados dos calçados. A gente tem também isso no projeto de impressão, também muito forte, toda essa textura, toda essa caracterização de geometria. O círculo ganha um destaque super importante nessa história e continua. Por exemplo, o desfile da Sacai, que é uma marca japonesa, trouxe de novo as jaquetas que são arredondadas. Nem deu tempo de colocar aqui, mas esse tema continua forte e importante. E para contrapor toda essa ideia de geometria, de pragmatismo, a gente tem o oposto disso, que é a poesia. E dentro da poesia, a gente falava muito da questão da materialidade no sentido de manualidade. Então, por exemplo, no 10% era tudo feito à mão. Aqui a gente já propõe uma reflexão da indústria e de como eu posso criar tramas, texturas a partir de injetados, que é o exemplo perfeito é o óculos da Dior, né? Então, é muito interessante como esses bordados, que eram feitos à mão no 10% passado, hoje se tornam produtos industriais feitos à máquina. E aqui todas as tramas, todas as possibilidades desses efeitos manuais, mas sempre pensando que eu não tenho tempo mais para fazer à mão. Aqui eu preciso de preço e de agilidade para fazer isso em processo industrial. E aí, esse processo industrial, às vezes, pode ser uma combinação de tiras, uma construção de tiras, ou então uma construção de materiais muito fluidos que dão a ideia desses drapeados, dessas pregas, desses volumes, que são também extremamente interessantes, que aparecem nos vestidos, que aparecem nas bolsas. E aí a cartela de cor do Homo Faber, a gente tem um pouco mais de cor, ele reflete um pouco essas tonalidades da terra, e ela vai combinar esses marrons ultra chiques com vermelhos, com esses tons mais claros, com esse cenoura,
criando realmente com esse cereja um cinza grafite bem forte, um laranja hermé bem poderoso, né? Um amarelo, criando um reflexo de vibração. E no 60% a gente vai falar de sedução, de trazer as pessoas de volta para dentro da loja, para as pessoas de novo tocarem nos materiais. Então é bem importante entender que no tema etéreo, por exemplo, a gente vai falar de sedução, aqui o desfile masculino de Saint Laurent, que muda o contexto da roupa masculina. A loja nova de Paris está atraindo muito mais mulheres para fazer compra do que os homens, isso é bem interessante também. E isso reflete na última coleção do Dolce & Gabbana, onde a gente tem uma série de roupas também transitando dentro desse tema de rendas e sedas para o público masculino. A gente vai ver que essa sedução ela fica visível e aparente nos recortes e o corpo começa a ser mais explícito, né? E ao mesmo tempo em todos os efeitos de transparência. Então a gente tem ainda muito detalhe, muito recorte, muito decote. E no tema seguinte, oposto a essa poesia, a gente tem o legado, que vai falar dessa ancestralidade a partir de materiais mais rústicos e mais brutos, a partir de estonados e cores e tons e couros estonados mesmos, né? Com aspectos mais envelhecidos, bijuterias que são mais brutas, aspectos dessa brutalidade dentro do efeito, toda essa história do cortado a fio, da aparência do cru, né? do aspecto primitivo das matérias, aqui evidenciando o aspecto das texturas, a força, por exemplo, desses aspectos na bijuteria e mesmo na estamparia, ainda aqui também referenciando esses novos moletons, as novas texturas de malha, que é um produto muito perfeito para os 60%, os tweeds, essas ideias muito fortes de tramas e pelo, e aí desembocamos ainda no western, que a gente falava nisso quando estava passando o Pantanal. Eu me lembro que no 10% a gente tinha Pantanal. Já passou outra novela agro e continua mais uma novela agro. O agro é pop realmente no Brasil. Então, de certa forma, é muito interessante ver o Pharrell pegando essa tendência e transformando isso num show na Louis Vuitton, trazendo quase que uma fantasia em cima dessa ideia do homem de Marlboro. Então é muito interessante e muito rico essa percepção. Balmain brinca com as estampas tradicionais das botas cowboy, criando efeitos espetaculares. As franjas, todos os detalhes que são captados, de certa forma, dessa ambiência de cowboys. A ideia dos metais, da aplicação dos metais. O denim, aqui a gente traz uma foto de pessoas na rua, na porta dos desfiles, já usando isso na rua, os efeitos do denim, e a quantidade de produtos cada vez maior a partir dessa experiência de tecidos, os denims com muito brilho, os denims com tingimentos diferenciados, e as estampas, os acabamentos, Dolce & Gabbana dessa semana, Prada desse último desfile, apostando ainda na questão do denim, a questão do xadrez, que é extremamente importante, aqui aparecendo no Louis Vuitton do Pharrell, e ao mesmo tempo também aparecendo na Fendi, então o xadrez continua extremamente importante e forte para a gente. Há um ar ainda de fim dos 90, começo de 2000, com esses solados pesados, né, com essas estruturas mais pesadas, que vão reverberar no desfile da Gucci, tanto no masculino como no feminino. Sábado traz isso como referência de produto, e mais ainda, né, a gente tem a ideia desses brogues com apliques de metal, e isso tudo vai combinar com bolsas pequenas, que era uma vibe muito de 2000, que é muito interessante, e como isso volta de uma maneira encantadora. Na cartela de cor a gente tem muito mais cores, então a gente entende a possibilidade realmente de uma coleção mais ampla e mais colorida. Aqui são as referências dos desfiles onde a gente buscou essa cartela como uma confirmação. Então é um ponto muito importante do núcleo de trazer não uma invenção, mas realmente o que está acontecendo. E a importância de entender, por exemplo, a ideia de uma cartela de clássicos. Então, muitas empresas fazem também produtos clássicos, atemporais, e é importante que essa cartela se rejuvenesça, que tenha a cada estação
uma nova ideia. E daí marcas consagradas, onde a gente busca esse referencial de classicismo, de chiqueza e ao mesmo tempo de atualidade. E aqui a gente tem toda a cartela, os 10%, o 30% e as 18 cores do 60%. A nossa cartela de cor e todo o projeto do Inspira Mais, ele é pensado na sustentabilidade, então todo o processo de construção da cartela é feita por esse time maravilhoso da Ambiente Verde, que traz para a gente uma referência de matéria-prima e de reutilização dos materiais. Eles são uns parceiros na parte de construção do Conexão, por exemplo, a gente tem muita imagem deles. E eu já aproveito para convidar vocês, amanhã, às 1h15, a gente já muda de estação, o preview do couro está ali, o hub de conexão criativa está ali, já falando dos periféricos. E eu vou contar essa história só amanhã. Muito obrigado, prazer em ver vocês e eu vejo vocês por aí. Beijo grande. Tchau, tchau.